nas florestas, campos, desertos e até embaixo d'água, de olho no tamanho das populações de animais selvagens do mundo todo. A cada 2 anos, a ONG WWF divulga o relatório Planeta Vivo. O documento, feito em parceria com a Sociedade Zoológica de Londres, reúne informações de pesquisas científicas publicadas de 1970 até 2018. A 14ª edição da publicação traz um volume de dados considerável. Foram monitoradas 32 mil populações de mais de 5 mil espécies animais. O declínio dessas populações também se revela alto. No Repórter Eco de hoje, você acompanha o documento da ONG WWF que alerta para a redução preocupante de populações de animais silvestres. E veja também: o trabalho da jovem cientista Patrícia Medeiros mostra a importância de diversificar o consumo de plantas alimentícias para garantir os nutrientes que precisamos. E novo livro do Instituto Socioambiental analisa o papel das unidades de conservação para proteger as florestas das ameaças como a grilagem de terras e o garimpo ilegal. Conhecer os ciclos da natureza e a variedade de alimentos que ela tem para oferecer é um passo decisivo no combate à insegurança alimentar. Você vai conhecer agora o trabalho da jovem cientista Patrícia Medeiros, que se dedica a promover a diversidade de consumo de plantas alimentícias não convencionais, algumas usadas de maneira ancestral pelas comunidades extrativistas. Arroz, trigo, milho. Neste mundo desigual, onde a fome avança, essas 3 culturas estão muito presentes na vida dos que conseguem se alimentar, ao natural ou em produtos industrializados. A cientista pernambucana Patrícia Medeiros, etnobióloga, trabalha para promover a diversidade alimentar. A gente estuda a relação das pessoas com a natureza. E essa relação ela pode ser desde o conhecimento que as pessoas têm sobre a natureza, sobre as plantas medicinais, alimentícias, madeireiras, até mesmo estudos um pouco mais voltados para a conservação, né? Se o uso que as comunidades fazem de certas plantas é sustentável, não é? E tem também até mesmo questões relacionadas à memória, né? Então é possível que, por exemplo, a gente tenha informações muito mais frescas na memória sobre animais venenosos do que sobre animais que não são venenosos, porque isso é importante para a nossa sobrevivência. Então, assim, são pequenos exemplos de que a etnobiologia é super diversa. Doutora pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Patrícia é professora e dá aulas de agroecologia e de engenharia florestal na Universidade Federal de Alagoas. O desejo dela de ajudar comunidades extrativistas do Nordeste a gerar renda impulsionou o interesse pelas punks, as plantas alimentícias não convencionais, e por frutas desconhecidas para a maioria de nós brasileiros. O nosso interesse maior são nessas plantas que são silvestres, que elas não precisam ser cultivadas, elas ocorrem nas florestas ou crescem espontaneamente numa beira de estrada. O foco são as frutíferas, que têm potencial para comercialização. A diversidade está nas fotos da pesquisadora: aroeira ou pimenta rosa, cambuí, araçá, jamelão, ingá, pintomba, mangaba. Muitas delas são extremamente interessantes. Por exemplo, o próprio genipapo, que já é um pouco mais popular aqui no Nordeste. A gente tem quantidades interessantes de ferro, né, tem potencial
funcional, né? Evita muitas doenças. Só que a ideia não é a gente procurar um produto que tenha um potencial enorme. É como eu estava falando, diversificar. A partir do momento que você tem várias opções para a dieta, os nutrientes que você precisa, eles acabam sendo abarcados, né? A Mata Atlântica é o principal bioma pesquisado hoje. As áreas de restinga dela têm se revelado muito ricas. Geralmente são áreas que estão ali próximas ao mar, né, nas áreas costeiras. E aí tem muitas plantas de restinga que têm um potencial muito grande. Mas a gente também trabalha em outras áreas de floresta atlântica, que não são de restinga. E o meu grupo, antes de eu vir para a UFAL, também trabalhou com cerrado, enfim. A gente não tem uma restrição, né? Tem vários dos nossos biomas que têm um potencial enorme para oferecer alimentos de qualidade. Por chamar a atenção para a importância de conservar a biodiversidade, Patrícia Medeiros foi uma das jovens mulheres cientistas do mundo todo premiadas pela Fundação L'Oréal em parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. É mais fácil a gente trabalhar com o uso sustentável de frutas do que de partes que a gente diz que são mais destrutivas, né? Se você tira, você mata aquele indivíduo vegetal, como muitas vezes acontece com a raiz. É importante a gente não trabalhar com uma só, né, para ser o novo açaí. A ideia é a gente trabalhar com a popularização de uma ideia, que é diversificar. Patrícia sonha que essa ideia se espalhe pelo país e que os brasileiros ampliem as opções à mesa. É fundamental para garantir a segurança alimentar, ainda mais em tempos de emergência climática. A gente olha para questões de saúde pública, de turismo, de economia global, só que, claro que o principal gargalo, aquilo que a gente se preocupa mais, é a questão dos sistemas alimentares. E como é que vai ficar a alimentação mundial num cenário de incerteza? A gente vai precisar contar cada vez mais com culturas que conseguem sobreviver bem em condições de temperatura mais alta e principalmente de maior espaçamento de chuvas. Preciso pensar nessas alternativas. Como é que tem sido a troca do seu trabalho, você é uma cientista, uma pesquisadora, com as comunidades que você visita de agricultores ou de extrativistas? E embora o conhecimento científico ele seja muito importante, ele não é a única forma válida de construção de conhecimento, né? Os saberes locais eles precisam ser valorizados, porque são conhecimentos que muitas vezes são passados de geração para geração sobre a natureza, pessoas que estão ali convivendo diretamente com a natureza. Então a gente consulta essas populações de agricultores, de extrativistas, para entender, na opinião deles, as plantas mais saborosas, as que têm um maior potencial calórico, as que têm maior disponibilidade no ambiente. Hoje nós temos alunos do nosso laboratório, né, seja de graduação ou mestrado, que fazem parte das comunidades extrativistas. Então isso também é algo importante para que a gente possa ter essa confluência, esse diálogo de saberes. Vamos agora aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque. A natureza está declinando a taxas sem precedentes na história da humanidade. 1 milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçados. O WWF faz um apelo aos líderes mundiais que estarão reunidos em Montreal, no Canadá, de 7 a 19 de dezembro, na Conferência da ONU sobre Biodiversidade. A ONG ambientalista pede que os países garantam um acordo global para salvar nossos sistemas de apoio à vida na Terra. O desmatamento na Amazônia cai 11% de agosto de 2021 a julho de 2022 em relação à taxa do ano anterior, mas a destruição continua elevada.
pelo 4º ano seguido, ultrapassou os 10 mil quilômetros quadrados. Dados do programa PRODES, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que foram cortados 11.568 quilômetros quadrados de floresta. Segundo o cálculo da Rede Observatório do Clima, durante o governo de Jair Bolsonaro, houve um aumento de 59,5% no desmatamento da Amazônia. Grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, integrado por ex-ministros do Meio Ambiente, defende o uso de imagens de satélite para embargar remotamente fazendas por desmatamento ilegal. O ex-ministro Carlos Mink promete que haverá uma redução forte e imediata do desmatamento no Brasil já no primeiro trimestre de 2023. A também ex-ministra, deputada federal eleita Marina Silva, afirmou que o governo Lula terá papel de destaque no debate global sobre o clima. E aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Livro publicado pelo Instituto Socioambiental revela que o desmatamento avança pelas unidades de conservação e pode comprometer ainda mais a biodiversidade brasileira. Como proteger se a regra é destruir? O livro lançado pelo ISA, Instituto Socioambiental, analisa os desafios das unidades de conservação para manter a biodiversidade e as comunidades tradicionais que vivem nas florestas. Conservar os diferentes biomas, garantir o equilíbrio da biodiversidade, combater as mudanças climáticas. São muitas as funções das unidades de conservação brasileiras. Apesar de fundamentais, essas áreas protegidas por lei vêm sendo constantemente atacadas. Só entre 2018 e 2021, o desmatamento nas unidades de conservação subiu 45%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A bióloga Nurit Ben-Sussan é a organizadora do livro Como Proteger Quando a Regra é Destruir, lançado pelo ISA, Instituto Socioambiental. A publicação reúne 23 artigos de mais de 50 pesquisadores para avaliar a situação atual e os desafios do Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil. O livro, na verdade, está dividido em duas partes, né? A primeira parte é uma parte que trata desse cenário de destruição. Quer dizer, a gente está falando aqui de desmatamento criminoso dentro de unidades de conservação, a gente está falando aqui das ameaças e muitas vezes, inclusive, de massacre mesmo de povos e comunidades que são essenciais para a manutenção desses espaços, né, protegidos. A gente está falando do enfraquecimento e do esvaziamento dos órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização e pela gestão das unidades de conservação, e a gente está falando também de uma narrativa de que vale tudo, de que pode desmatar, de que pode grilar, que se tornou quase uma segunda natureza da questão ambiental no Brasil, uma coisa que, né, de repente virou um vale tudo completo. E essa, então, é a primeira parte do livro. A segunda parte é uma parte mais de como proteger, né? Que é um pouco oportunidades e perspectivas e tal, para a gente tentar não só reverter esse quadro, mas também entendendo que mesmo que a gente reverta esse quadro, voltar para o patamar que a gente estava anteriormente não é suficiente. No início do século XIX, nos Estados Unidos, as unidades de conservação foram concebidas para preservar belas paisagens intocadas. As áreas deveriam ser cercadas e protegidas. Mas o que parecia ser uma boa ideia se transformou em um problema socioambiental que persiste até hoje no Brasil. Talvez por conta de um longo caminho de racismo, colonialismo que a gente tem no continente americano, o que aconteceu foi que o papel
que os povos e comunidades tradicionais, povos originários, ocupavam na manutenção dessa natureza, na gestão, no manejo, na manutenção dessa biodiversidade, foi ignorado. Então, muitas vezes, as unidades de conservação eram criadas e até expulsavam povos indígenas, comunidades tradicionais que estavam naquelas unidades e que tinham conservado historicamente aquele território. Então, a gente tem uma importância que corre paralelamente. É importante preservar esses espaços dessa voracidade, né, dessa sanha predatória da nossa sociedade, do nosso tipo de civilização, mas também a gente não vai conseguir conservar esses espaços sem as comunidades, sem os povos que tradicionalmente usavam e geriam esses territórios. Embora crucial para a preservação da natureza no Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação deve ser revisto para torná-lo mais eficiente e inclusivo. Valorizar os modos de vida dos povos originários e das comunidades tradicionais assegura não apenas o equilíbrio dos ecossistemas, mas também sua proteção. Acabar com o desmatamento é responsabilidade de todos e, para isso, é preciso quebrar a narrativa do pode tudo. A principal ameaça, na verdade, é a própria narrativa. Né? Essa é a ameaça que paira sobre tudo, porque se um grileiro invade uma unidade de conservação, mas ele tem certeza que ele não vai poder se estabelecer lá, porque amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, em algum momento a Polícia Federal vai tirar ele, porque ele vai ser... É uma coisa. Agora, se ele está dentro de uma unidade de conservação e tem certeza que em algum momento os limites dessa unidade vão ser revisitados e ele vai poder ser anistiado e a sua situação dentro daquela unidade vai ser legalizada, você não tem mais o que detenha os grileiros, o desmatamento dentro das unidades de conservação. Se existe resposta para a pergunta como proteger quando a regra é destruir, com certeza ela passa pelo envolvimento da sociedade com as questões ambientais do país. Só assim a população poderá definir os melhores caminhos a seguir como nação, na busca de um futuro mais sustentável. Se a gente não entende como sociedade que o meio ambiente é uma coisa fundamental, vai ficar muito difícil a gente entender que a gente precisa de recursos para os órgãos ambientais, que a gente precisa de políticas públicas para fazer uma construção coletiva com povos e comunidades para zelar por esses territórios. Se a gente não entende que a diversidade biológica do Brasil é a sua maior riqueza, que a nossa colaboração para evitar as mudanças climáticas é absolutamente fundamental, se a gente não entende tudo isso, e isso não é uma coisa importante para o país, para os brasileiros, para o povo brasileiro, para os governantes desse país, aí fica muito difícil. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Relatório Planeta Vivo da ONG WWF revela que populações de espécies animais reduziram, em média, cerca de 70%. A destruição dos biomas é a principal causa. A COP15, Conferência da ONU sobre Biodiversidade, acontece no Canadá de 7 a 19 de dezembro, em meio a mais um alerta. Relatório Planeta Vivo da ONG WWF revela que espécies animais monitoradas em várias partes do mundo tiveram redução média de suas populações de quase 70%. A principal causa é o desmatamento. Nas florestas, campos, desertos e até embaixo d'água, de olho no tamanho das populações de animais selvagens do mundo todo, a cada 2 anos, a ONG WWF divulga o relatório Planeta Vivo. O documento, feito em parceria com a Sociedade Zoológica de Londres, reúne informações de pesquisas científicas publicadas de 1970 até 2018.
A 14ª edição da publicação traz um volume de dados considerável. Foram monitoradas 32 mil populações de mais de 5 mil espécies animais. O declínio dessas populações também se revela alto. O índice global do planeta vivo fala que, em média, as populações analisadas, monitoradas, reduziram cerca de 69%. Na América Latina, é a maior redução, é 94% de redução dentre as populações monitoradas. É a redução do tamanho das populações, da abundância dessas populações. Então é um índice que é anterior à extinção. Se as populações estão se reduzindo, elas estão caminhando para uma ameaça à extinção. Quais são as principais causas dessa perda de populações animais? A principal causa, a causa número 1, é o desmatamento, é a conversão dos ambientes naturais para outros usos. A gente ainda tem taxas de desmatamento, especialmente em regiões de florestas tropicais, muito altas acontecendo. Aqui no Brasil a gente tem um desmatamento elevado na Amazônia, no norte do Cerrado, e nessas regiões, além de tudo, onde a gente tem as grandes perdas de desmatamento, são os países megadiversos. Mariana Napolitano, gerente de ciências do WWF, reforça que a situação mais preocupante se concentra na África, Ásia e América Latina. Aqui no Brasil, a ONG teve o apoio da Universidade de São Paulo para preparar o relatório. Ela destaca as espécies que mais tiveram populações reduzidas. Tem algumas espécies no Brasil que inclusive são espécies já na categoria de ameaçadas ou em perigo, que tiveram populações reduzindo de uma maneira muito significativa, né? Uma delas é o boto da Amazônia. Existe um estudo, uma população na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas. Essa população vem sendo monitorada desde a década de 90 até 2016. E o que se percebeu é que essa população reduziu em mais de 65%. É importante que a gente está falando de uma redução de uma população dentro de uma área protegida. Então a gente imagina o que está acontecendo em populações que não estão em áreas protegidas. É uma outra espécie que é bastante impactada pela perda de habitat, é a onça-pintada. Esses animais que são predadores, são animais que precisam de áreas muito grandes para sua sobrevivência, eles sofrem muito com o desmatamento, com a fragmentação, com a perda da conectividade. As onças do Pantanal, por exemplo, são um exemplo de uma espécie que está potencialmente muito ameaçada. O Pantanal teve, entre 1985 e 2020, uma redução na sua cobertura de água muito significativa, seja por conta do desmatamento, do aquecimento global. E a onça, ela depende desses corredores de matas na beira dos rios para se locomover. É um animal também que pesca, que caça muitos animais de água doce. Além disso, com a redução do habitat, a onça acaba entrando em conflito com o homem, seja sendo atropelada em estradas ou em fazendas, também reduzindo os indivíduos das suas populações. Fora do Brasil, quais os animais que mais perderam populações? A gente tem os primatas como um grupo importante, muito ameaçado, Populações de gorila na África, por exemplo, são um grupo importante e que vem sendo reduzido, isolado em pequenos fragmentos, em regiões muitas vezes densamente populadas. Mas também um outro grupo muito importante que o relatório menciona são os corais. É o grupo que teve uma redução mais acentuada nos últimos anos. Vale dizer que a redução dos corais está muito ligada ao aquecimento global, ao aumento da temperatura das águas no oceano, que causa o branqueamento dos corais e faz com que esses indivíduos fiquem mais vulneráveis, aumenta a sua mortalidade. Peixes de água doce também tiveram uma perda significativa de populações? Exato. O grupo de água doce globalmente foi um grupo que teve uma perda muito importante. É uma redução de mais de 80% nesse grupo, E a questão dos ambientes de água doce está ligado também ao desmatamento. Não só a questão de barragens ou a poluição das águas, mas o desmatamento também é um fator que interfere na qualidade e na quantidade de água que acaba impactando essas espécies no mundo inteiro. Quais as soluções que este relatório propõe? O relatório traz uma mensagem muito importante sobre soluções. Se a gente trabalhar só ações de conservação e restauração,
criação de áreas protegidas, né, a reintrodução de espécies, a restauração dos ambientes, a gente talvez consiga estabilizar essa curva de perda, mas não de fato ter uma retomada, né, do crescimento das populações e tirar as espécies da extinção. Para a gente conseguir mudar de fato a tendência dessa curva, a gente vai de fato precisar ter ações ligadas ao nosso setor produtivo, à nossa economia, a forma como a gente financia as atividades, né? A gente precisa reduzir os subsídios perversos, né, a combustíveis fósseis, a aumento de agrotóxicos. A gente precisa valorizar e incluir a biodiversidade como um ativo econômico, pagar muito mais, né, valorizar muito mais pelo uso da biodiversidade, da água limpa. Então a gente precisa incluir a biodiversidade na conta da economia global. E por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco, com mais projetos, ações e pesquisas rumo a um mundo sustentável. Até lá!